Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre poder criador. É o nosso segundo programa da nossa série, onde estamos estudando sobre o ser de consciência desperta. Aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então para enriquecer um pouco mais esse nosso estudo falando sobre o poder criador, vamos para a página 339 ainda, ler algumas citações. A primeira delas, de Allan Kardec. Então nós vamos começar com, na realidade, Santo Agostinho. Depois nós vamos, primeira, o que é de mais consolador, mais encorajador, Allan Kardec, depois Santo Agostinho, depois Leon Denis e Joana de Ângeles. Isso. Miramês e Joana de Ângeles, parece. Então, na realidade, é Santo Agostinho, Leon Denis a segunda, Miramês a terceira e Joana de Ângeles a quarta. Então, a primeira, o que há de mais consolador, é de Santo Agostinho. Não é consolador e belo, já é de Leon Denis. E depois, Todas as Forças do Bem, já é de Miramês. E depois, a Engenharia Genética, Joana de Ângeles. Mas antes, vamos lembrar ao telespectador, que, já que o título do nosso programa é Poder Criador, então o Poder Criador tem 5 diretrizes. Ele cria, ele conserva, ele aperfeiçoa, ele transforma ou destrói. E tem outras ainda que vêm junto. Então, quando a gente fala de poder criador, não necessariamente só o criar. Tudo isso faz parte do poder criador. Exato. Tá. Ok, então vamos lá. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Santo Agostinho deixa como interrogação e mostrando que nós podemos. Agora, como que eu posso colocar esse poder criador em ação se eu desconheço a minha realidade física, perispirítica, mental, emocional, intelectiva, a minha própria unidade como ser imortal? Mas nos falta acreditar nessa força? É acreditar e testar. Miramês, num dado momento, fala, eu preciso estudar, compreender o que eu estudei, acreditar no que eu compreendi e testar no meu dia a dia esse poder de criar, de transformar, de aperfeiçoar, etc. Ok. Mas vamos então já para a próxima. Não é consolador e belo poder dizer, sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Então, Leon Denis não só disse, ele compreendeu e levou isso a efeito. Então, ele percebeu, assim como o André Luiz também narra, que nós nos fizemos. Quer dizer, alguém está nos orientando, como é o caso da alma encarnada, que está aqui no contexto. Então, o Cristo a orienta, mas é ela que se faz. Ele dá as diretrizes, mas quem coloca a mão na massa é a própria alma, o interessado em aprender, em despertar e ser um com esse Cristo. Mas só quem chega num alto grau de consciência pode trazer essa afirmação? É quando está realmente sendo aquilo que prega. Aí ele pode falar, a mim mesmo me fiz. Agora eu tenho consciência que sou uma inteligência à vontade livres, porque ninguém me obriga a pensar o que eu não quero. Ninguém me obriga a usar a inteligência naquilo que eu não acredito mais, que é aquilo que vai prejudicar o meu contexto. Então, se for necessário dar a vida, né, para não fazer aquilo que não acredito mais ser o melhor para o contexto, pode me levar à vida, mas não vai tirar a minha inteligência, o meu estado de consciência, os meus veículos mais sutis que não estão nesse cenário, nessa dimensão, e pode ser ainda alvo, porque é um elemento que está tangível, ponderável, que pode sentir o impacto de uma bala, por exemplo, e coisa parecida. Nos meus campos dimensionais mais sutis, essa bala já não tem mais efeito algum, porque não está na mesma dimensão e etc. Mas não teria uma outra forma de equilibrar esse processo que não... Dá para chegar nesse universo mesmo, porque se Mirabelle desintegrava o corpo dele inteirinho num andar do prédio e aparecia no de cima, fugir de uma bala já daria para sair tranquilamente. Porque ela poderia passar por mim
sem ferir-me. Nós vamos chegar lá, e isso não vai demorar muito tempo. Tem seres que já têm essa condição já no nosso meio. Ok. Então vamos lá para a citação de Miramês. Todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele, esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados, que esperam as ordens do comandante, e o dos pedreiros, os traçados do arquiteto. Mas como acessar essas forças, né, e redirecionar, né, esses impulsos? Então, acessar essas forças vai depender do que eu quero fazer. Se o que eu quero fazer está mais para o Cristo interno, ele libera essas forças. Se o que eu quero fazer está mais para o meio externo e coisas bem grosseiras e transitórias, eu não acesso esse conteúdo interno. Eu vou acessar do cenário do entorno a algo que vai me possibilitar fazer aquilo que agrada o entorno. Não necessariamente também algo que seja prejudicial. Tá. Pode ser benéfico, mas só para aquela visão limitada do entorno. E não para uma visão mais ampliada. Por exemplo, eu posso acessar valores belíssimos e construir um medicamento para curar o efeito, porque é o que o entorno recomenda. Mas não tenho condição de acessar o médico interno se eu já quero construir uma realidade diferenciada. Eu não vou acessar com esses valores externos. Porque hoje nós sabemos que medicação alguma cura doença nenhuma. Nem a própria medicina espiritual cura doença nenhuma. Nem o próprio Cristo curou ninguém. Mas mostrou que cada um tem o poder criador e o poder de curar-se. Ele jamais delegou a outrem o poder de consertar o universo do outro. Cada um conserta o seu próprio universo porque é o criador da sua realidade. Os professores, os mais experientes, dão as diretrizes, mostram como fazem no seu próprio universo, porque Jesus exemplificou primeiro e falou depois. Então, alguém que se interessava pelaquela vivência consoladora, esclarecedora, aquele comportamento equilibrado, disciplinado, como você fez para chegar a esse estado? Aí ele dava as diretrizes de como a gente fazer para ser como ele era, é e será a cada dia mais abrangentemente. Ok. Vamos então agora para a citação de Joana de Ângeles. A engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências da evolução. Então, aqui se refere às nossas heranças até de vidas passadas? Tudo isso e mostrar que nós somos, na realidade, o construtor da nossa realidade. Então, não mais a herança genética ou a hereditariedade comandando o meu estado consciencial. Mas sim as minhas próprias construções. Exato. Então, fulano desencarnou com câncer. E era meu irmão, era minha irmã, meu pai, minha mãe. Isso não quer dizer que eu tenha que desencarnar de câncer. Mas ainda existe um condicionamento mental que faz com que achemos isso, né? Exato. Eu posso até achar isso porque o meio propõe isso porque chegaram a essa conclusão. Mas agora, se eu sou o herdeiro de mim mesmo, eu posso transformar essa argila, esse material genético comprometido, todo esse universo fisiopsíquico e não ter nada disso. Se eu tenho uma consciência diferenciada, eu posso, apesar de estar no contexto comprometido, com condutas sugeridas de variada ordem para manter aquela enfermidade, aquele processo perturbador, e eu sobressair como uma flor de lótus num pântano e não se sujar da lama, mas sim transformar a lama, o material em decomposição, em partes belíssimas de sua realidade. Mas o que acontece muitas vezes é o nosso apego ou a nossa fidelidade, achando que para pertencer eu preciso também passar pelas mesmas adversidades, passar pelas mesmas situações para me sentir parte daquele núcleo. A fidelidade perversa. Então precisamos realmente ter traições de grande lealdade, que Exato. Nesse sentido é realmente abrirmos espaço para que trair o meio, mas leal à minha própria consciência. Sim. Fazendo ao que eu acredito de fato. Então não vou aceitar o que propõe o contexto só porque aquilo já está vindo há milênios, aquela repetição. Mas agora eu vou apresentar o que realmente sou, a que vim, porque eu estou aqui para fazer um diferencial.
Sim, um propósito muito maior, né? Exato. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço, Sebastião, então, por todo esse esclarecimento que você nos trouxe mais uma vez. A gratidão é nossa e ainda temos um caminho longo pela frente nessa série e convidamos ao telespectador, se já entrou no barco neste programa, ver, né, na galeria offline da TV Mundo Maior o anterior, os anteriores de outras séries e ficar atento para os vindouros, para que possamos avançar nessa sequência desses estados conscienciais que são os programas. Então nós vimos a arquitetura divina, agora o poder criador, o nosso compromisso existencial no programa seguinte e no quarto programa, o amor e a instrução. Muita paz e até lá. E então fica o convite para você então assistir aos nossos programas anteriores ou até a toda a grade de programação da TV Mundo Maior entrando no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Então, vejo você na próxima semana para estudarmos um pouco mais deste nosso tema. Até lá!